Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Hoje é sábado e a gente vai trazer as últimas notícias do Fluminense. Vai fazer o pré-jogo, dando as escalações, a arbitragem, enfim, vai falar um pouco do Fla-Flu. Mas antes a gente vai dar as notícias normais do dia. Entre elas, o Fluminense fez o último treino hoje no CT Carlos Castilho e teremos o retorno de Zubeldia, voltou aos treinos, né? Tá treinando a equipe, mas ainda não estará à beira do campo, tá? Por precaução médica. Só no jogo de quarta-feira contra o Grêmio, na estreia do Brasileirão, o Zubeldia vai estar comandando o time na beira do campo, tá? Gente, a gente pode ter mudanças amanhã, tá? A comissão técnica resolveu poupar alguns jogadores. Aí fica a pergunta, logo contra o Flamengo e logo num jogo que, se o Fluminense vencer, pode desclassificar o Flamengo do Carioca. Desclassificar sim, porque o Flamengo está com 4 pontos. Se o Fluminense vencer, o Flamengo só vai ter mais um jogo, pode chegar a 7. E os outros times que estão lutando para a vaga já estão com 5, 6 pontos, enfim. Eu não entendi, sinceramente eu não entendi por que de poupar jogadores para o jogo de amanhã. Não entendo, sinceramente. O Zubeldia no Brasileiro estava jogando de quarta a domingo e não estava poupando ninguém. Poupava quando algum jogador sentia alguma coisa. E por que em pleno Fla-Flu poupar jogadores num jogo importante? Porque se o Fluminense vencer, ele pode se candidatar a ser o campeão da Taça Guanabara e pode eliminar um rival perigoso que é o Flamengo, né? Então, sinceramente, eu não entendi, né? Até que ponto esse poupar jogadores está beneficiando o rival, né? O rival que é parceiro no Maracanã, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu acho que campo é campo, rivalidade é rivalidade e parceria é uma coisa totalmente diferente. Então, não estou entendendo esse time misto que o Fluminense fala em colocar em campo amanhã, tá? Está arriscado ajudar o Flamengo, classificando o Flamengo, e ainda está arriscado tomar um porradão do Flamengo, para virar chacota nas redes sociais, tá? Serna vai entrar no lugar, vai entrar ali na esquerda. Matheus Reis pode entrar no lugar do Canóbio na direita. Nonato no lugar do Ganso no meio campo. Bernal no lugar do Martinelli. Guga no lugar do Samuel Xavier na direita. Na zaga a gente pode ter Ignácio e James. Enfim, várias mudanças no time podem acontecer e eu sou terminantemente contra. Eu acho que clássico é clássico, a gente tem que jogar com o que a gente tem de melhor, tá? Se quiser poupar um outro jogador, beleza, mas o time inteiro, quase todo, sou contra. Eu sou contra, tá? O Fluminense chegou a um acordo com o Keno, os dois fizeram uma rescisão, Fluminense e Keno, e o atleta seguirá para o Coritiba, vai acertar com o Coritiba a sua ida para o Coritiba, né? O Keno foi importante no Fluminense, na conquista dos títulos do Carioca, Libertadores, Recopa, mas a idade chega, a vida que segue. Eu desejo boa sorte nos seus novos objetivos para o Keno, tá? Tudo de bom para o Keno, foi muito importante nessas conquistas do Fluminense. Gente, vamos falar das negociações com o Serna, que o Boca Juniors estava interessado, enfim. Em relação às investidas do Boca fez uma proposta de 5 milhões de euros, né? O Fluminense negou, não aceitou a proposta e em seguida o Fluminense encerrou as negociações. O empresário do jogador ainda tentou argumentar que o Boca Juniors faria uma nova proposta, mas o Fluminense foi irredutível e falou que não está interessado em negociar o Serna agora. E quanto a isso, eu dou os parabéns à diretoria tricolor. É isso aí. O cara é destaque no Fluminense, é um dos poucos que se salvam nesse time. Como é que vai negociar um dos poucos jogadores que prestam nessa equipe? Eu acho que não é por aí, né? Pelo contrário, a gente tem que dar um aumento ao Serna, é o que o Fluminense parece que vai fazer, e renovar, estender o seu contrato mais um pouco, tá? O preço de mercado do jogador é mais ou menos 9 milhões de euros. E o Boca ofereceu apenas 5, né? O jogador ainda tem um período de contrato para cumprir no Fluminense, mas o Fluminense quer dar um aumento a ele
e estender esse contrato. O jogador veio do Peru e na época veio por uma bagatela, ganhando salário micha, né, perto do que os outros ganham, e agora o Fluminense quer reparar e aumentar o valor de salário dele, porque ele fez por merecer, né? O Fluminense fez o certo, é um jogador importante no elenco, que pode ajudar muito o Fluminense ainda esse ano, tá? Gente, por decisão da comissão técnica, o Savarino não vai estrear no Fla-Flu. O jogador vai ser preparado para ter condições de jogo na quarta-feira contra o Grêmio pela estreia do Brasileiro. O Fluminense tem, na realidade, 12 gringos no elenco, sabia, gente? 12 gringos, tá? Eu vou falar quais são para vocês relembrarem, que até eu esqueço. O Fluminense tem o Freitas, Fuentes, Bernal, Acosta, Soteldo, Santi Moreno, Canóbio, Serna, Savarino, Lescano, Cano e o Terãs, que voltou de empréstimo. Então a CBF estipula 9, só podem ser relacionados para o jogo 9 atletas. Então o Fluminense tem que dar uma enxugada aí nesse elenco de jogadores estrangeiros para poder aproveitá-los melhor no Brasileiro. Tem muita gente aí, o Fuentes é um que está de saída, o Terãs talvez seja emprestado de novo, enfim, tem muito jogador que pode sair. Como eu falei no início do vídeo, a comissão técnica poderá poupar alguns jogadores, né? Samuel Xavier pode sair para entrar o Guga, René para entrar o Arana, James, Martinelli para entrar o Bernal, Ganso para entrar o Nonato, Acosta para entrar o Lima, Canóbio pode entrar o Matheus Reis na direita, Serna e Everaldo pode sair para entrar o John Kennedy, né? A entrada do John Kennedy não seria poupar, seria melhorar, qualificar o time do Fluminense. Escalações de Fluminense e Flamengo para o clássico de amanhã, galera. Fluminense, Fábio no gol, Guga, Ignacio, James e René, Bernal, Nonato e Lima, Matheus Reis, John Kennedy e Serna, técnico Maxi Cubeiras. Flamengo, Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Salles. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal. Cebolinha, Bruno Henrique e Plata, técnico Felipe Luiz. O jogo é no Maracanã às 18 horas no domingo, transmitido pela Globo, e o árbitro da partida é o Alex Gomes Stefano, tá? É um jogo decisivo, tanto para Fluminense quanto para Flamengo. Se o Fluminense quer a Taça Guanabara, precisa vencer o jogo. E o Flamengo, se quer se classificar, precisa vencer a partida também. Então, é um jogo em caráter de decisão, mas o Fluminense não está vendo esse jogo como decisão, querendo poupar alguns jogadores inexplicavelmente. Para mim não tem explicação. Os caras começaram a temporada agora, não estão vindo de sequência de jogos, não tem o que poupar. Os caras têm que jogar, os caras têm que criar conjunto, os caras têm que criar, estão bem fisicamente. Então, para mim não tem desculpa, não era jogo para poupar ninguém, pelo contrário, tá? É isso que eu tinha para falar. Amanhã a gente vai gravar o pós-jogo, depois da partida, falando tudo sobre o clássico. E até agora nada de centroavante, né? Não estou vendo nome nenhum de sendo divulgado. Eu acho que eles estão, no mínimo, eles estão esperando o Everaldo meter 2, 3 gols e o John Kennedy idem, para eles falarem que o elenco está completo, né? Essa novela a gente já viu no ano passado e não deu certo. Peço a galera que se inscreva, que deixe o like, quem puder hypar o vídeo também, e amanhã a gente está aqui de volta para falar de Fluminense. Abraço, galera, fiquem com Deus.